Os Lost Media do Batman. Após o vídeo do Homem-Aranha, vocês pediram para fazer uma continuação envolvendo os projetos perdidos do Batman. E hoje vamos realizar esse desejo de vocês. O Cavaleiro das Trevas já teve diversos Lost Media ao longo das décadas. São filmes, games, animações e HQs que se perderam. E no vídeo de hoje vamos passar a limpo esses projetos Lost Media do Batman. Mas só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso e agora sim, bora pro vídeo. E vamos começar a lista com o grande Holy Grail dos projetos perdidos do Batman. Batman vs Drácula é provavelmente o Lost Media mais conhecido do morcego. Esse filme foi feito em 1964 e o diretor, simplesmente Andy Warhol, que na época tinha 36 anos. O lendário artista dos anos 60, que revolucionou a indústria americana, era um grande fã do Batman e de histórias em quadrinhos. Por isso, ele decidiu fazer um pequeno projeto envolvendo o Batman como uma forma de homenagem. Quem interpretou o Batman e também o Drácula foi o ator Jack Smith, um amigo de Warhol, e que também foi muito importante para artes performáticas nos anos 60. E é isso mesmo, o ator que fez o Batman também fez o Drácula. O que cria esse paralelo interessante, né? Que os dois são parecidos. A ideia toda do projeto era bem legal. Mas infelizmente o filme só passava nas exibições do Andy Warhol. E depois que o Andy Warhol morreu, as pessoas acreditavam que o projeto tinha se perdido. Contudo, muitos anos depois, num documentário de 2006, simplesmente apareceram cenas do filme. E esse que é o ponto desse Lost Media. Nós temos prova que o filme realmente existiu, só que a gente não tem o filme por completo. É extremamente improvável que esse filme seja encontrado. Existe a possibilidade de, no passado, algum fã ter comprado um acervo do Andy Warhol e ter pego junto uma cópia do filme, e que, portanto, nenhum colecionador saberia que tem essa cópia, mas a verdade é que ninguém tem ideia de onde que esse filme possa estar. Muitas pessoas da comunidade de Lost Media tentaram encontrar esse projeto, mas não conseguiram chegar a lugar nenhum. Por isso que esse é o grande Holy Grail Lost Media do Batman. Foi feito simplesmente por Andy Warhol, não é um filme oficial, nem nada disso, pela pessoa que fez. Pelo material, por ser um Batman vs Drácula de 1964, o peso é muito grande. Só que, infelizmente, encontrar esse filme completo não vai acontecer. Curiosamente, existe um outro filme perdido do Batman, na qual o herói enfrenta o Drácula. No caso, esse é um filme filipino de 1967. Um tal de Dr. Zorba, cansado de perder para o Batman, decide ressuscitar o Conde Drácula. E ele não só consegue, como deixa o Drácula mais forte. Obviamente, esse filme não é oficial, mas o que chama atenção são os uniformes. O traje do Batman, apesar de ser bem fiel, possui um símbolo absurdamente cômico. Já o traje do Robin é fiel no símbolo, mas a máscara é igual à do Batman. E pelo que sabemos, o filme foi sim exibido em cinemas filipinos, lá em 1967. Só que ao contrário do filme do Andy Warhol, esse daqui a gente não tem nenhum vídeo, apenas imagens. O máximo que surgiu nos últimos anos envolvendo Batman contra Drácula foi a descoberta de um jornal da época com fotos e a sinopse do filme. Isso que ajudou a provar que o filme realmente existiu. De acordo com esse canal no YouTube, a neta do diretor do filme, que mora nos Estados Unidos, disse em 2019 que iria fazer uma viagem para tentar encontrar o acervo do avô dela. Só que, infelizmente, depois disso, nunca mais houve contato com essa pessoa. E nem sabemos se ela chegou a viajar para lá. Especialmente porque foi em 2019 e no ano seguinte a gente teve a pandemia. Ainda assim, existe a possibilidade dessa neta do diretor conseguir encontrar, né, já que ela é talvez a maior interessada em conseguir encontrar esse arquivo, né, e esse filme, quer queira ou não, Batman vs Drácula, acaba sendo importante na biografia desse diretor. Caso os negativos ainda existam, tem toda aquela questão do dano que o tempo pode ter causado ao filme. Então, esse é um outro Holy Grail do Batman. Seria muito interessante conseguir ver esse filme, mas também é quase impossível que ele seja encontrado. Seguindo para o próximo Lost Media, nós temos o roteiro do filme The Batman, que pertencia ao DCEU. Antes do Matt Reeves chegar no projeto, o Ben Affleck era o roteirista do filme The Batman. O roteiro estava pronto, e inclusive foi apresentado para o Matt Reeves
quando ele entrou no projeto. Contudo, Matt Reeves não queria fazer um filme com muitas amarras ao universo principal, e assim o roteiro foi descartado. E existem diversos detalhes de como seria o roteiro desse filme. Sabemos que o roteiro teria como vilão principal o Deathstroke. A presença do vilão foi descrita como uma espécie de tubarão que fica rondando a vida de Bruce Wayne com a intenção de atingi-lo psicologicamente para depois matá-lo. Lembrando que no final do Snyder Cut, o Lex Luthor revela a identidade do Batman pro Slade. O roteiro claramente tinha uma inspiração na queda do morcego, só que tirando o Bane e colocando o Deathstroke. Inclusive, o Deathstroke iria libertar os vilões do Asilo Arkham para cansar o Batman, tanto física quanto psicologicamente, o que acontece exatamente na queda do morcego. Existe também um storyboard de umas cenas de luta, alguns testes de câmera e concept arts dos uniformes. E esse daqui é um Lost Media que eu acredito que algum dia vai vazar. Talvez não hoje, talvez não amanhã. É que a gente sabe que o roteiro desse filme estava bem avançado. Eles mostraram isso pro Matt Reeves. Claro, não tem como saber o quanto perto de ser finalizado o roteiro estava. Mas eu acho que dá pra dizer com a segurança que boa parte do roteiro estava... Pelo menos o esqueleto dele já estava pronto. Por isso que existe a possibilidade de um dia isso vazar. Outro Lost Media muito famoso do Batman é o Schumacher Cut do Batman Forever. Esse corte do diretor também é considerado um dos Holy Grails Lost Media do Batman. Na época da produção do Batman Forever, o Joe Schumacher queria que o tom do filme fosse um pouco mais sombrio. Contudo, a Warner queria que o filme fosse mais leve para apelar para a criançada, né? Schumacher aceitou as mudanças, só que infelizmente essas mudanças foram muito grandes. Pelo menos 30 minutos do filme foi deletado. Cenas inteiras que desenvolviam Bruce Wayne, bem como davam mais contexto ao Harvey Dent. Hoje em dia, nós temos acesso a algumas dessas cenas que foram deletadas, como a parte do sonho do Bruce Wayne que ele encontra o morcego gigante. Só que essas cenas não estão finalizadas, e também não temos todas as cenas. Recentemente, um grupo de fãs conseguiu uma cópia do Schumacher Cut, e tinha prometido exibir numa sessão para um público aberto. Só que a dona Warner ficou sabendo disso e proibiu que o filme fosse exibido. Muitos fãs esperam que um dia a Warner lance o Schumacher Cut oficialmente. A questão toda é que existe o corte, mas não dá para simplesmente lançar do jeito que está. Teria que ter algum tipo de orçamento para finalizar. Não seria muito caro, mas de todo caso é um custo que talvez a Warner nunca queira realizar. E esse é aquele Lost Media que eu acho que tem mais chances de acabar vazando, entrar na internet, porque deu para ver que algumas pessoas têm a cópia do Schumacher Cut, ou pelo menos o bruto do Schumacher Cut. E se vazar vai ser algo finalizado? Claro que não. Mas vai ser alguma coisa. Finalizado mesmo, só se a Warner querer injetar dinheiro para tentar vender essa cópia a um lançamento especial. O que, de novo, não parece que ela esteja muito interessada em fazer isso. Outro Lost Media grande do Batman é o filme da Batgirl. O famigerado filme cancelado da Batgirl estava sendo desenvolvido em 2023, quando o Zaslav decidiu passar a tesoura para bater imposto. Esse era um filme do DCU e mostraria a origem da Bárbara Gordon como Batgirl após o surgimento do vilão Vagalume. Ao longo dos anos, diversas cenas do filme vazaram e quase que prontamente foram deletadas pela Warner. Tecnicamente, o material não está perdido porque sabemos onde ele está, mas é extremamente complicado reavê-los. A única chance desse filme realmente aparecer na internet é se alguém vazar. O que também é extremamente complicado porque o filme nunca foi concluído. Pô, nem o diretor, num dia antes do cancelamento do filme, deveria ter uma cópia completa do filme. Sabe, uma linha do tempo completa com todas essas cenas para fazer o filme. Nem isso eles deveriam ter chegado a fazer. Hipoteticamente, o que poderia acontecer é alguém conseguir os negativos do filme, os arquivos do filme, e essa pessoa mesma acabar montando de forma amadora o filme completo. Lembrando que, provavelmente, desse jeito, o filme estaria sem efeitos especiais e sem trilha sonora, nem nada disso. Seria um esboço do produto final. O que, pessoalmente, eu gostaria que vazasse é uma cena do Batman Michael Keaton. Temos duas imagens dele como Batman, né, da produção, e sabemos que ele apareceria realmente em duas cenas. Uma no início para salvar o Gordon e outra no final ao conversar com a Batgirl. Agora, em relação à história desse filme, nós temos muitos detalhes graças ao influenciador Ned, que realizou uma pequena pesquisa e juntou vários trechos citados pelos diretores. Hoje a gente tem basicamente o esqueleto completo de toda a história. Sabemos também que a Batgirl teria dois uniformes, um inspirado na fase de Burnside
e um outro mais colorido com mais proteção. Vazar o filme completo, isso daqui eu acho impossível, mas quem sabe, né, um dia não vaze uma cena do Batman Michael Keaton. Seguindo pro próximo, temos a HQ crossover do Batman com o Spawn. Nos anos 90, a DC realizou 2 crossovers do Batman com o Spawn, que fizeram sim um sucesso. Esses quadrinhos contaram com a participação também do criador do Spawn. Muitos anos depois, o Todd McFarlane revelou que tinha um contrato com a DC para fazer um outro crossover com o Spawn, esse que iria sair em 2006. Contudo, o tempo foi passando e nada do quadrinho ser lançado. E nas redes sociais, o McFarlane disse que o quadrinho nunca realmente saiu por conta dele. Só que ele também nunca disse os reais motivos da HQ não ter saído. Sabe como é que é? O cara faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E existem apenas 3 imagens que foram divulgadas envolvendo a HQ. A capa e 2 imagens promocionais que poderiam estar dentro da HQ ou serem capas alternativas. Essa terceira aqui, com a arte, é icônica e conta com o Batman e Spawn ao lado dos seus vilões palhaços. Tudo que sabemos envolvendo a história é que teria uma troca de vilões. Infelizmente não há mais detalhes e o roteiro nunca vazou ou foi compartilhado pelos produtores. E tecnicamente o quadrinho nunca foi cancelado, então talvez exista a possibilidade de um dia sair esse crossover. Muitos anos depois teve um outro crossover do Batman com Spawn que saiu, mas não é a mesma história. Então essa HQ do Inner Demons, ela tá completamente perdida, a gente não sabe o quanto que ela foi feita, o quanto que o roteiro foi feito, se algumas páginas foram desenhadas, a gente não sabe simplesmente nada. Seguindo na esfera dos quadrinhos, vamos falar de uma HQ Lost Media que depois de décadas foi publicada pela DC. Eu estou falando da HQ com um final alternativo para a saga Morte na Família. Essa é uma saga extremamente conhecida do Batman por ser a HQ que matou pela primeira vez o Robin em definitivo. Ou pelo menos definitivo até ele ser ressuscitado. E todo mundo conhece a história. A equipe criativa das HQs do Batman, na época, queria fazer algo para alavancar as vendas. E surgiu a ideia de realizar uma votação popular por telefone para decidir se um personagem iria viver ou morrer. A presidente da DC na época, Janet Kahn, apoiou a ideia e assim foi feita a votação popular via telefone, se o Robin deveria morrer ou não. E como sabemos, a votação terminou com a vitória da opção que o Robin tinha que morrer. E por questões de prazo e como que leva tempo para fazer uma HQ, não dava para simplesmente esperar o resultado sair e só depois desenhar a HQ. Não, eles não queriam perder esse time. Por isso, as 2 versões foram feitas. O final que o Robin vive ficou nos arquivos da DC por anos e nunca havia sido publicado. Sempre se circulou na internet as páginas alternativas na qual o Robin vive. Inclusive, de vez em quando, ela aparecia em encadernados da saga, naqueles extras que vem no final da HQ. Agora, a história original com final alternativo nunca havia sido publicada, até que em 2023, a DC decidiu sim republicar a edição Batman 428, mas agora com o final alternativo. A HQ é basicamente a mesma coisa, mas com 3 páginas diferentes após a morte do Robin. E toda aquela parte que o Coringa vira o embaixador continua. A DC, no ano seguinte, em 24, publicou uma nova história dessa HQ e que imagina o que iria acontecer caso o Robin nunca tivesse morrido. E essa é uma HQ mais como Elseworld, mas ela é bem divertida, acho que vale a pena ler. E agora vamos para a área dos games. Considerando games, a gente pode citar diversos games cancelados do Batman. De certa forma, esses jogos são Lost Media também. Mas para esse vídeo, eu quero considerar Lost Media de jogos algo que a gente não tem praticamente nada. E esse é o caso do jogo cancelado do Batman mais conhecido, o Cavaleiro das Trevas, da Pandemic Studios. Na verdade, existiram 2 jogos do filme Cavaleiro das Trevas que foram cancelados, o da Pandemic e o da Monolith. Esse último, nós temos vídeos de gameplay e documentos que foram recuperados num HD descartado. A gente não tem uma build do jogo que foi cancelado. Isso sim virou Lost Media. Agora, Lost Media de verdade total é o jogo da Pandemic. Isso porque, embora nós tenhamos vídeos de desenvolvimento do jogo, algumas artworks e modelos 3D, nós simplesmente não temos nenhum vídeo de gameplay do jogo. O que se sabe é que o jogo era praticamente injogável pela questão da otimização. A gente tinha meio que 2 equipes trabalhando ao mesmo tempo no projeto. Uma equipe que estava no design de mapas, construindo Gotham, criando assets, e a outra que estava utilizando uma engine pronta de um outro jogo. E quando eles juntaram essas 2 coisas para fazer o jogo rodar, o jogo simplesmente não rodava direito nos kits de desenvolvimento do Play 3 e do Xbox 360. Ainda assim, existiu um gameplay. Nós sabemos que algo foi feito, mesmo que de forma rudimentar.
E é isso que está perdido. E de todas essas coisas citadas nesse vídeo, eu acho que essa seria a mais legal e empolgante. Até porque esse é um dos jogos que a galera culpa pela queda da Pandemic, um estúdio muito celebrado dos anos 2000. Mas, gente, esses são os projetos Lost Media do Batman. É muito legal fazer esse tipo de vídeo porque eu adoro Lost Media, sério, eu adoro. Espero que vocês tenham gostado. É claro que existem outros Lost Media do Batman. E se vocês quiserem, a gente pode fazer uma continuação. Mas, galera, esse é o vídeo. Muito obrigado por assistir até o final. E vocês estão ligados? Dale descer! E esse foi o vídeo com os projetos Lost Media do Batman. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.